Não parece que tá todo mundo meio cansado, esgotado? Eu não sei vocês, mas às vezes eu acordo como se tivesse passado um caminhão por cima de mim. E bom, a gente sabe que às vezes a gente nem fez tanta coisa assim para sentir este nível de cansaço. A pergunta talvez então seja não o que nós estamos fazendo, mas com o que nós estamos ocupando a nossa mente enquanto a vida passa. Nesses últimos anos a gente passou a ter mais acesso à informação do que qualquer outra geração, qualquer outro tempo teve. Mais do que as grandes bibliotecas dos tempos antigos. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, num notebook, num MacBook, num computador, na internet. A gente tem acesso a qualquer tipo de informação. E aí que mora o problema, porque não nos deram um manual ou uma bula que tivesse ali as contraindicações de se utilizar a internet e consumir essa quantidade absurda de informações. Não aprendemos a lidar com isso, não aprendemos a como selecionar o que a gente consome e não consome. Tudo vem ao mesmo tempo, sem critério, sem filtro, sem pausa. E não é só informação no seu significado mais puro, mas são dados, opiniões, imagem, estética, corpo de alguém, vida do qual você quer ter um dia, a vida dos outros. Parece que tá todo mundo tão perto, parece que tudo é tão acessível e a gente sabe que não é. Aliás, deveria. Tudo parece tão urgente, tudo parece relevante, mas no fim, essencialmente nada é. E aí você vai dormir, mas a sua mente não consegue descansar, ela continua ativa. Ela continua organizando essas informações, esses dados que ela captou ao longo do dia, que você deu para ela, com vozes, imagens, comparações com o que você viu, com o que você desejou. E quando você acorda, que era para estar com a mente limpa, você não está, e logo na sequência você volta ao loop. Você toma seu celular, abre as redes sociais e volta a consumir conteúdo desenfreadamente. Organizar a minha vida não foi sobre produtividade, foi sobre limites, foi sobre escolhas, foi sobre respeitar o meu espaço interno e respeito ao meu tempo, que a gente sabe que hoje tempo é o ativo mais caro que a gente tem na vida, porque é uma linha contínua e ela não tem como voltar, não tem como você adquirir mais do que 24 horas. E aí eu comecei desativando as minhas notificações e separando um tempo pequeno para continuar de alguma forma me conectando com o mundo digital, o mundo lá fora. E separei um outro tempo, maior com certeza, para mim, para minha família, para o mundo real, para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor, para a vida acontecendo ao meu redor e não distante de mim. Então o primeiro ponto foi não ser mais impactado pelas coisas que estão acontecendo distante de mim, a não ser aquelas, obviamente, que são e fazem parte da minha vida real, seja uma ligação de um parente, de um amigo, de algum cliente ou alguma outra situação da sua vida cotidiana. Mas as notificações de redes sociais, de quem eu sigo e eu não conheço, de pessoas distantes, de influenciadores, isso tudo desativado. Eu não preciso saber disso. Quando eu tiver vontade de acompanhar alguma coisa específica, eu vou até essa coisa, eu não sou chamado até ela. Aliás, chamado seria bom, porque chamado a gente pode não corresponder, mas a gente é invocado até essas coisas na internet, simplesmente nos abstraem da nossa vida real e nos jogam novamente no ambiente digital por conta de um certo vício que a gente desenvolve por conta desse excesso de dopamina. E o segundo ponto foi criar um espaço próprio, porque existe uma situação na internet. Além da gente ser impactado com outras coisas que são triviais, a gente consome dados e coisas que são importantes para a nossa vida. Seja estudo, seja de trabalho, seja de filosofia, seja de tudo aquilo que você está consumindo no sentido de aprendizagem, ou até de entretenimento, uma série que você quer ver, um vídeo explicando sobre alguma parte de um filme que você assistiu, um gameplay de algum jogo, um detonado, enfim. Você tem coisas do qual você quer utilizar isso em algum momento da sua vida. Só que o que a gente faz? A gente cria listas. Então a gente tem o Pinterest com uma cacetada de coisas no Pinterest. A gente tem o Instagram, todas as receitas que a gente vê lá, a gente salva lá e nunca volta lá para poder fazer aquelas receitas. No YouTube, uma lista de assistir mais tarde. A gente nunca acessa essas listas. Ficam lá esse eterno limbo do qual a gente nem sabe o que tem lá. E quando a gente lembra, aí a gente acessa, tem lá 57 coisas. Você fala, opa, já
já bate um pouquinho a ansiedade ali, você fala, não quero ver agora. E aí eu criei um espaço para mim onde eu coloco todas as informações que eu capto, que eu vejo que são importantes para algum bloco da minha vida. E o método é simples, se chama Segundo Cérebro, e é um método desenvolvido por Tiago Forte, que basicamente é o seguinte, o que ele diz? Que nesse mundo moderno, nessa era da informação, a gente tem consumindo uma quantidade excessiva de informação, o nosso cérebro não tem capacidade para processá-las ao mesmo tempo, e aí, obviamente, isso impacta negativamente o nosso cérebro, como eu falei no início do vídeo, e a gente não armazena isso. Então, naquele momento que eu estou garimpando conteúdo, e aí eu digo assim, garimpando não no sentido de ficar vendo stories, eu tô falando de quando você tá lendo notícias, de quando você tá no YouTube, que são conteúdos mais densos, de quando alguém te manda alguma coisa, quando você tá pesquisando algum assunto e fala, nossa, esse artigo é legal, não é necessariamente conectado com este assunto que eu estou pesquisando, mas eu vou guardar porque em algum momento eu quero voltar nesse assunto e quero entender um pouco mais. Ou às vezes você está com uma ideia de um roteiro, de uma música, de alguma coisa que você quer realizar na parte criativa da sua vida, só que você não está com espaço naquele momento para desenvolver. Você está no trabalho, você está em algum local do qual você não pode parar e se dedicar àquilo. Coloca ali também. Então eu passei a usar esse espaço para fazer isso. Então tudo, link, vídeo, música, artigo, alguma coisa que alguém me manda, eu vou colocando tudo lá. Eu não salvo nas listas dos apps, eu salvo numa lista específica que eu escolhi, o Notas. Eu queria o aplicativo mais simples, por quê? Eu testei vários aplicativos e eu falei, bom, qual que é o segredo disso? Fazer, não é a forma mais complexa. Então eu quis a forma mais simples e conectada com todos os meus gadgets, para que o que eu fizesse no celular aparecesse no meu notebook, que eu fizesse no meu MacBook aparecesse no iPad. Eu queria ter essa conexão com todos os dados em qualquer lugar, não necessariamente, caramba, eu quero lembrar daquilo, vou puxar o meu segundo cérebro e eu falo, putz, mas não tá aqui comigo, tá em casa meu notebook. Não, saco o celular que tem as coisas ali. Basicamente, a caixa de entrada de dados é o input. No Notas, é o próprio Notas, ele tem tudo que você coloca sem ser dentro de uma pasta, ele vai para uma pasta chamada Notas. E para mim, esse é meu input, é meu inbox. Basicamente é onde caem os meus e-mails, que são coisas normalmente que eu mesmo joguei para lá. Só que o importante, você precisa separar um tempo da sua semana para pelo menos organizar essas coisas, porque senão vai virar um caos. Então todo sábado ou domingo eu abro meu Notas, vou no inbox, Notas, eu olho tudo que tem lá para organizar nas devidas pastas. E quais são essas pastas? Dentro do método Segundo Cérebro, que é o método PARA, a gente está falando de projetos, áreas, recursos e arquivos. Em projetos, o que eu coloco? Eu posso criar inclusive subpastas dentro de projetos, mas eu coloco coisas do qual tem data para começar e data para acabar. Por exemplo, comecei a escrever um livro, então eu tenho uma pasta lá chamada livro X. E aí dentro desse livro X, se eu coletei alguma informação que é para eu estudar e implementar isso no meu livro, coloco lá dentro dessa pasta. Eu normalmente deixo em projetos uma pasta chamada Objetivos do Ano. Por quê? Esse ano ele tem data para começar e data para acabar. Outro exemplo, você está jogando um jogo e você quer consumir mais conteúdos desse jogo, você cria uma pasta ali dentro. Ah, isso aqui é disso aqui. Estou começando um projeto de vídeos no YouTube. Uma dieta que tem data para começar e data para acabar. Você trabalha ali, cria um projeto, cria uma pasta ali chamada Dieta Y. E aí dentro você coloca todas as coisas, receitas, as coisas que você quer. Então tudo que é projeto está ali. De repente, algum projeto que você está atuando onde você trabalha, onde ele tem data para começar e data para acabar, você coloca ali. Então, projetos é sempre isso, tá? Projetos podem virar a segunda fase, que é quando se torna uma área da sua vida. Então, supondo que você está começando uma empresa e você até então ali era um projeto. Não era algo perene que ia continuar na sua vida por um longo período, como uma área. Agora não, sua empresa virou realmente uma área da sua vida, é o seu trabalho, é o seu ofício. Você vai pegar essa pasta, arrastar para a parte de área. Então, em área, o que eu tenho em área? Coisas que ficam em ciclos eternos. Então, hoje ali eu tenho a minha empresa, saúde, financeiro, tenho ali também, por exemplo, a minha casa, então tudo que eu quero fazer na minha casa, que eu estou mexendo, que eu comprei, tem lista de compras, já tem várias coisas que aí, por exemplo, não só eu tenho acesso, mas outras pessoas que moram comigo também têm. Então, essa é a parte da área. Então, um projeto pode virar uma área
se em algum momento ela deixar de ser algo novo, um projeto, algo que você está começando, que necessariamente tem data para acabar, ou você ainda não sabe, mas em algum momento vai se tornar algo perene na sua vida, aí você arrasta. De áreas, a gente tem a segunda pasta abaixo, que é recursos. Recursos é o seguinte, recursos, no meu caso, eu coloco composição de música, porque eu não tenho nenhum projeto, não é uma área na minha vida, são só letras que eu escrevo e eu coloco lá. Às vezes o roteiro de um filme, são coisas que em algum momento da sua vida você fala, nossa, eu preciso agora de um roteiro. Deixa eu pensar, não necessariamente pensar de imediato, dá uma vasculhada nos seus recursos e lá você vai encontrar alguma coisa. Eu deixo lá, por exemplo, meus resumos de livros que eu leio, minha lista de livros que eu quero ler, que ela realmente não tem data para começar e data para acabar, só vou colocando lá. Lista de jogos que eu quero jogar, então, locais que eu quero conhecer. Tudo que eu for encontrando, encontrei um artigo sobre viagem, sei lá, para um país que eu quero conhecer. Vou lá em recursos, tem uma pasta já desse país que eu quero conhecer? Tenho, jogo lá dentro. Então, quando eu separar um tempo para refletir sobre a viagem para o país Z, eu vou naquela pasta e vou ver o que eu já tenho coletado, porque em algum momento da minha timeline eu olhei aquilo e falei que talvez tivesse a ver com o que eu queria fazer daqui a um tempo. Então, tem coisas legais ali. E aí, você não precisa necessariamente deixar para sempre lá. Se você, depois de um tempo, olhar e falar isso aqui não funciona mais, ou já executei, você pode apagar. Ou, de repente, mover para a última pasta, que é a pasta arquivos. Então, nessa pasta arquivos, você vai colocar documentos, manuais, senhas, se você quiser. Você pode, de repente, um projeto que você começou e ele engavetou, eu tenho uma pasta, por exemplo, chamada Projetos Engavetados, está em arquivos. Não está em recursos porque em nenhum momento talvez eu vá acessar, porque não fazem parte de lacunas da minha vida. Mas talvez algum dia eu fale, nossa, e aquele projeto lá que eu toquei em 2021? Pô, o projeto que eu tô tocando agora tem muito a ver com aquele. Deixa eu dar uma olhada no que eu tinha salvo lá. De repente eu reaproveito alguma coisa. Vou lá nos meus arquivos, reaproveito sim. Aí eu movo tudo que tá ali dentro para a pasta do novo projeto. E nesse momento eu optei pelos aplicativos nativos do celular para não ter que se preocupar com assinatura, novos aplicativos, uma curva de aprendizagem de utilizar. Eu queria softwares simples, básicos, minimalistas e que me dessem as funções necessárias para executar o que eu preciso executar, sem frescuras. O segundo app que eu defini utilizar foi o Lembretes, que é um gestor de tarefas, só que da Apple, e um software para calendário. E eu uso o calendário da Apple. Então, como que eu separo o que está na agenda e o que está no Lembretes? Eu defino em Lembretes tudo aquilo que só diz respeito a mim, ou seja, não tem terceiros envolvidos. Então, por exemplo, se eu preciso editar vídeo, se eu preciso fazer uma planilha, se eu preciso escrever um roteiro, se eu preciso fechar o meu caixa, são tarefas que só dizem respeito à minha execução, mas ninguém necessita participar daquilo. E também ações que eu preciso executar para criar realmente uma agenda com alguém. Então, por exemplo, agendar reunião com fulano, está lá na minha lista de tarefas, no meu Lembretes. E o que vai para a agenda? Tudo que diz respeito a um local, quando eu tenho que sair da onde eu estou para ir a outro. Então, ir ao banco, coloco na minha agenda. Reunião com tal pessoa, coloco na agenda. Gravação Y, coloco na agenda. Show de tal banda, coloco na minha agenda. Almoço com fulano, coloco na minha agenda. Tudo aquilo também que virou uma tarefa em conjunto. Por exemplo, eu tinha que agendar uma reunião com alguém, certo? Agora, se essa reunião já virou uma reunião, tá na agenda. E uma coisa legal é que com a Siri, espero que ela não responda agora, ok? Você consegue estar em movimento, realizando alguma tarefa e às vezes passa pela tua cabeça uma situação. E aí você já dá o comando e fala, lembre-me de tal dia fazer tal coisa. Ou coloque na agenda tal coisa em tal dia com alguém específico. Então, esse ecossistema me abraçou o suficientemente para eu poder executar o método da forma certa. Essas coisas não me entregaram mais tempo. Não é uma conta exata de eu faço isso e me voltam 2, 3, 4, 5 horas, mas me deu mais clareza. Clareza para eu definir aonde eu coloco a minha atenção, porque eu sempre falo isso. Quanto mais você divide sua atenção, mais a sua mente fica fragmentada e você não consegue realmente se conectar com nada efetivamente. Hoje eu me sinto mais leve e não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu tenho menos interferências. E talvez organizar a vida seja isso, definir com que a nossa mente vai conviver, mesmo nos momentos de silêncio.